Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando, mais uma lição, mais um trimestre, Quarto trimestre de 2019, revista Adultos, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Eu, professor Sócrates Santos, mais uma vez com vocês nesse trimestre. Quero que vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, deixem seu like, seu joinha e convide mais pessoas para estar fazendo parte do nosso canal, ok? A nossa lição de hoje, 6 de outubro de 2019, conhecendo os 2 livros de Samuel. O textual nos diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. A nossa verdade prática nos diz assim: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra, é claro, no livro estudado, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Vamos ler? Nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, e adorava e sacrificava ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Continuando, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O objetivo geral dessa lição é expor a introdução aos livros de Samuel, óbvio, E os objetivos específicos são esses aqui: apresentar o contexto histórico de 1 e 2 Samuel, pontuar a autoria, a data de 1 e 2 Samuel, explicar a teologia dos livros dele e apontar, como divisor de águas em Israel. Nesse trimestre, pessoal, estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Ou seja, ninguém é, Todos nós somos falhos, somos humanos, somos mortais, somos pecadores. Em pecado já nos concebeu a nossa mãe. Então, pessoal, falhar, pecar, cair é humano, Agora o levantar, o erguer, é de Deus. Então nós temos que ter essa consciência, que somos humanos, somos falíveis, e que não há ser humano perfeito. Nós estamos lutando para um dia chegar,
à sombra do que foi o único homem perfeito que andou nessa terra, que foi Jesus, né? Então, estamos lutando para um dia chegarmos próximo dele. O contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A originalidade de Samuel. Bom, os livros de Samuel formam uma só obra, assim como o 1º e o 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, né? Os livros de 1º e 2º Samuel tratam da história de Israel, da entrada em Canaã até o cativeiro babilônico. Não são apenas registros históricos sem importância, é a palavra de Deus, indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Isso, pessoal, o comentarista colocou esse versículo porque muitas pessoas encaram os livros históricos como só fala a história do povo de Israel, não tem muita coisa edificante não. Mas você vai ver cada história, cada exemplo, através dos pecados, das quedas, dos fracassos dos reis, das pessoas importantes que serviram o reino, até mesmo dos homens de Deus. Nós vamos tirar lições para a nossa vida e de como não fazer, de como não se comportar. A Bíblia é um livro justo, é um livro correto, santo, que ele, até mesmo as falhas dos grandes homens de Deus, está lá registrada, porque é para mostrar que somos seres humanos, né? Nós vamos mostrar os sucessos do rei Davi, mas nós vamos mostrar também as falhas do rei Davi. Na Bíblia você vai encontrar os sucessos, né? De Saul, as vitórias, conquistas, mas vai também ver a parte triste dele. Ele morreu, ele se suicidou, né? Ele perdeu a guerra, estava pronto para Israel, estava sitiada, e ele pulou sobre a espada e se matou. Então, do mesmo jeito que ele foi um grande guerreiro, um grande rei vitorioso, também foi um covarde que tirou sua própria vida. Então, a Bíblia registra todas as situações, seja elas boas ou ruins, né, de bênção ou de fracasso, mostrando que somos humanos e que não somos nada sem o Senhor do nosso lado, né? Não somos nada sem Deus. Os personagens principais do livro é o profeta Samuel, Saul, o primeiro rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus, rei também sobre Israel. Esses personagens mostram o cuidado especial de Deus, suas disciplinas, justiça e misericórdia. Então tá aí os personagens principais. Não é só esses que estão registrados no livro de 1º e 2º Samuel. Claro que tem diversos outros fatos, mas o profeta Samuel, ele procurou escrever muita coisa ou bastante coisa sobre os reis. Exatamente, ele pegou esse período da transição da teocracia para a monarquia, né? O último juiz foi Samuel, e ele então cuidou de fazer essa transição, né? Porque antes eram os juízes que governavam Israel e que mandavam Israel, julgavam as causas de Israel. E então, chegando à monarquia, esse juiz, Samuel, se torna o último juiz, né? E passando então para o período monárquico. O propósito de 1º e 2º Samuel: relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática, né? Lembrando que a monarquia, os reis de toda maneira ficavam submissos ao Deus de Israel. Deus nunca perdeu o controle, tá, irmãos? Uma das lições mais preciosas desse livro nos ensina é que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. É o que Saul, né, ele caiu muitas vezes porque desobedecera a Deus, né? O que Deus mandava fazer, enquanto ele estava fazendo o que Deus queria, vitórias, bênçãos, só alegria. Quando começou a desobedecer a Deus, veio com isso as consequências também.
Título e autor. Samuel tem origem no hebraico Shamuel e quer dizer literalmente seu nome é Deus. Olha que coisa linda, Samuel é seu nome é Deus. Chamar do aramaico significa nome e El quer dizer Deus. Vocês sabem disso, né? Toda terminação com El quer dizer Deus, né? El Shaddai, El Shammah, El Elyon. Então tudo que tem a terminação El significa Deus. Então Samuel quer dizer Deus é o seu nome é Deus. Coisa linda, né, pessoal? A autoria dos 2 livros de Samuel até hoje, né, pessoal, é anônima, ou seja, não está lá na Bíblia. Em nenhuma Bíblia você vai encontrar a autoria dizendo que é de Samuel. Entretanto, os capítulos de 1 a 24 mostram que foi o próprio Samuel que escreveu, devido ao grau de intimidade que ele tinha, né, com os reis, e ele era o profeta que aconselhava os reis, que estava ali sempre, né, orientando os reis e tal. Então ele conviveu, viu, né, ele tinha experiência para colocar escrito exatamente. Ele teve experiências oculares de tudo que aconteceu com esses reis. E os demais, o final do livro dele é que é colocado como atribuído ao profeta Natan, que concluiu, né? E Gade também, o profeta Gade. Então, Gade e Natan terminaram o livro dele, mas tudo indica que ele escreveu boa parte das suas crônicas, né? Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, nas crônicas do profeta Natan e Gade. Está lá em 1 Crônicas 29. Então, aí mostra que ele escreveu boa parte, né, do livro de 1 Samuel, e que os seus amigos, profetas também, da época dele, Natan e Gade, concluíram o livro, né? A data dos livros, os estudiosos apresentam as datas de 1100 a 970 a.C. Essa data marca o nascimento histórico desde o nascimento de Samuel, né, que foi em 1100 a.C. e começou a exercer sua função de líder em 1070, ou seja, 30 anos depois. Então Samuel começou, né, a ser mesmo o profeta que Deus chamara 30 anos depois, né? E 5 anos depois que o profeta Eli havia morrido, ele começa então a ser o grande profeta que todos esperavam que ele fosse. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 a.C. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 Samuel é de aproximadamente 130 anos, né? Entre 1 Samuel e 2. Os livros dele têm datado aí mais ou menos aproximadamente 130 anos. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló, ele nasceu em Ramá, né? Ramataim, Zofim. Ramá fica um povoado e Siló é a capital. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados, né, pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados denominados dominantes dessa nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele deixou-se levar pelos seus filhos, honrando-os mais do que a Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de tudo dos atos pecaminosos, de tudo que eles faziam, e ele passou a mão pela cabeça dos seus filhos, né? Consequência disso, os desdobramentos disso foi uma grande crise espiritual, né, sobre o povo de Israel. O povo de Israel entrou numa religiosidade, um perigo isso. Religiosidade mata, religião mata. Religião não salva ninguém.
religiosidade é o que está mais enfraquecendo as igrejas nos dias de hoje. Povos que vão para a igreja por ir, para cumprir uma meta, bater o ponto. Não vão para adorar, não vão porque amam a Deus, não vão porque precisam de Deus. Vão meramente porque o pastor vai dar falta, o pastor não vai estar olhando, vai estar visitando. Então, devido a isso, os irmãos estão indo para a igreja. Então, não é por esses motivos que devemos ir para a casa do Senhor, mas é como o rei Davi dizia: alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Davi tinha alegria de ir para a casa do Senhor, né? Então, nós devemos ter este mesmo sentimento, né? Então, irmãos, espiritualidade superficial. Hoje também está tendo isso? Muito. Hoje em dia está tendo muita lata vazia, muito mimimi, muito rodopio, gritaria na igreja. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você estar do lado de alguém e ele falar em mistério e você se arrepiar pela presença tão grande do Espírito Santo na vida do seu irmão que está ao lado. Isso é espiritualidade, né? E um sacerdócio descomprometido com Deus. É o caso de Eli, né? Eli falhou bastante, foi um grande profeta, um grande líder, um grande juiz, porém falhou na criação dos seus filhos, né? E naquela época o maior fracasso para um profeta ou para um servo de Deus, para um líder, é que todo profeta, sabe? Todo sacerdote, melhor dizendo, ele era sacerdote. Todo sacerdote passava o seu cargo para os seus filhos, né? E a coisa mais frustrante que ele teve foi que os seus filhos não eram dignos, de ocuparem a sua função. Seus filhos não eram dignos de dar continuidade ao seu trabalho, né? Ele envelhecera, passara o cargo para os seus filhos, e seus filhos faziam desordens, imoralidades, eles adulteravam na frente da tenda, bebiam no cálice sagrado, praticavam imoralidade, enganavam o povo, roubavam as ofertas, os sacrifícios. Então, assim, eles faziam de tudo mesmo para de tudo que não provém de Deus eles faziam, né? Então a criação foi bem difícil. A teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas, né? Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura dos textos dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história, mudança que ocorreram na estrutura social da nação, estão aparentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel 17. Então, é claro que vocês sabem disso, que o profeta Samuel foi quem ungiu, o primeiro rei, o segundo, Saul e Davi foi o profeta Samuel que ungiu eles a rei, e andou com eles, estava ali sempre acompanhando, e foi ele que teve a dura missão, de falar para Saul que o reinado dele tinha chegado ao fim, porque ele desobedecera, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus estava tirando o que tinha dado a ele, Então, Samuel também recebeu de Deus que era hora de procurar um novo rei. Foi Samuel que foi lá na casa de Jessé, atrás de um menino, que era pastor de ovelha. Esse menino, todo sardentinho, todo pintadinho, galeguinho, aragaço, chamado Davi, e ungiu o rei de Israel. Só que ele não ascendeu ao trono rapidamente, ainda demorou muito tempo. Ele chegou a servir Saul, por muito tempo, para depois então ele ascender ao trono. Em busca de um rei, Samuel era um líder procurando, preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade e transparência, retidão no exercício sacerdotal. Assim ele pede ao povo
considerasse, né, o que o Altíssimo havia feito por eles, né, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus, né. Então, por mais pecados que o povo tinha cometido, né, Samuel sempre trazia à memória deles o que Deus havia feito com eles, que com mão poderosa tirara eles da situação de escravidão, né, e que eles deviam ser gratos a Deus por tudo, né, que tinha feito. Os alicerces da dinastia David. No capítulo 7 de 2 Samuel há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ele surge pela ordem do Senhor, né? A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis, né? E tornaram-se escravos, deportados, depois assassinados, né? Como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Então, a quebra de aliança no período monárquico trouxe graves consequências, né? Não só no período monárquico, como em qualquer tempo. Quebra de aliança, né? Traição, separação, adultério, você praticar idolatria, Deus não aceita, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o que aconteceu com isso? O templo, né, de Salomão foi destruído, as muralhas da cidade derrubadas, as portas queimadas a fogo, e seu povo israelita foi levado para terras estranhas, né, como escravos, né, e sofreram as consequências de haver desobedecido, né, o Senhor. Samuel, um divisor de águas, né, um momento de crise espiritual quando ele assume, né, difícil, né? É como o seu time está perdendo aí de goleada e você entra no segundo tempo para tentar resolver a situação. Então Samuel foi este profeta, né? Este juiz, este sacerdote que realmente pegou uma situação muito difícil em Israel, onde a coisa estava preta, a coisa estava triste, estava feia, o pessoal havia pecado, havia se afastado de Deus mesmo, reis haviam desobedecido, deixado o Senhor, ido após outros deuses, né? E o trabalho de Samuel não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Então, o profeta, juiz e sacerdote Samuel, ele adquiriu 3 cargos, né? Ele tinha 3 ministérios aí, profético, o de juiz e o sacerdotal. Foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Está lá em Levíticos 20, 24 e 26. O líder Samuel, né? Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético e perseverar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, o profeta mais novo herdaria o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos, né, para a casa real de Israel. Como Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. Samuel foi chamado diretamente por Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele escutou a voz de Deus, e nós temos que fazer assim, estar de ouvidos atentos, porque o Senhor vai chamar o nosso nome, se tem uma missão, vai nos entregar esta missão, né? Se tem um dom, um talento, ele vai nos delegar, vai nos entregar. Pode ficar na posição que Deus quer usar, apenas nós temos que dar brecha, nós temos que dar oportunidade para que Deus nos use, para que Deus nos faça grandes homens e grandes mulheres de Deus. Conclusão: os livros de 1º e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses 2 livros revelam erros e acertos de líderes humanos, né, como eu falei,
mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo, né? Então, pessoal, você nota que esses dois livros, né, considerados livros históricos, eles edificam a nossa vida assim, com histórias tremendas do que aconteceu, né? Revela a face heróica dos reis, mas também revela sua parte humana, frágil, pecaminosa, falha, né? Para a gente ver o quanto que nós temos que aprender com essas histórias e não cometer os mesmos erros. É importante, é edificante você conhecer, né? Porque toda a Bíblia, né, ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir, né? Então ela é necessária. Estes livros fazem parte do cânon sagrado, esses livros estão dentro da palavra de Deus. Estes livros foram escritos por homens inspirados por Deus, que viram essa situação toda acontecer por desobediência de muitos e muitos homens de Deus, muitos reis, muitos profetas que caíram, né, porque desobedeceram a voz do Senhor ou tiveram alguma falha nesse processo, nessa caminhada. Eles tiveram erros e acertos, né? E mostra estes livros, essas histórias, o quanto Deus está no controle, né, de todas as coisas, e Ele contorna a situação e dá vitória ao seu povo, né? Levanta quem tem que levantar, como fez com Davi, né? Levantou um novo rei para Israel quando Saul já não mais servia para ser rei, e também abate aqueles que ele quer abater, tira do poder aqueles que ele quer tirar. Então Deus continua e sempre estará no controle das nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, e te espero aqui no nosso canal Reflexão EBD para a próxima aula, se assim Deus nos permitir.